Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a evolução da atmosfera terrestre. Será que o ar que respiramos ele é da mesma maneira? Ou atualmente como ele foi há bilhões de anos atrás? Então, como que aconteceu para a gente ter a situação em que a gente tem hoje na atmosfera? Então, qual que é a relação entre o planeta Terra, a atmosfera, a química e a vida? Como que tudo isso se relacionou ao longo dos anos? Então, atualmente, a gente tem 78% de gases de nitrogênio, 21% de gases de oxigênio, 1% de argônio, 0,04% de dióxido de carbono e alguns outros gases em concentrações menores. Isso desconsiderando o vapor de água e a média de uma atmosfera não poluída. Tem também o material particulado, que é aquela quando a gente chega em casa, que fica muito tempo sem limpar os móveis, ou quando vai viajar, que você passa a mão, sai aquela poeira. Então, essa poeira é o material particulado. Então, ela pode ser de origem orgânica, proveniente dos pólens e dos micro-organismos, e também pode ser de origem inorgânica, são partículas, micropartículas de areia e de fuligem. A fuligem é aquela gerada através da queima de combustíveis. Então, como será que era essa atmosfera há 4,5 bilhões de anos atrás? Então, tem uma correlação que é feita com uma música uma música um pouco mais antiga, talvez não sei se vocês conhecem, eu vou colocar para vocês entenderem uma analogia. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Alguém conhece? Só para vocês fazerem uma analogia. Então, nada do que foi será. Então, o que acontece? A cada minuto, a composição da atmosfera terrestre ela se modifica. Então, a atmosfera é onde acontece o maior número de reações químicas, considerando todos os ambientes, comparando com o aquático, com o solo, a atmosfera é onde acontece mais reações em um determinado momento. Então, sempre os elementos eles estão se ligando e se transformando em outra substância. Então, vocês lembram que o equilíbrio está relacionado com a poluição atmosférica. Quanto maior o equilíbrio, menor é o impacto na atmosfera. Porém, as transformações na atmosfera terrestre, elas alcançam o equilíbrio, mas o equilíbrio ele é dinâmico, ou seja, a gente sempre tem reagentes se transformando em produtos e produtos se transformando em reagentes na mesma velocidade. Então, se não tivesse essas transformações, a gente não teria a atmosfera como ela se encontra hoje. Então, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Isso é para fazer uma correlação com as reações químicas que ocorrem a cada momento. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, provavelmente a gente não tinha essa composição. Antes, a atmosfera era primitiva e bastante redutora. O que significa dizer que a atmosfera era redutora? Então, hoje, se a gente cortar uma fruta, uma maçã, e você deixar ela exposta ao ar, o que acontece com essa fruta? Ela oxida, ela fica escura, certo? Então, isso demonstra que a atmosfera que a gente tem atualmente, ela é oxidante, duplamente oxidante. Mas ela não era essa característica que a gente tinha há bilhões de anos atrás. Então, ela era uma atmosfera muito redutora. Então, a crosta, ela era rica em ferro elementar e a gente não tinha a atmosfera para que ela quebrasse a influência dos raios solares. Então, a maior parte da radiação UV, ela chegava até a Terra. Então, a gente sabe que se os raios ultravioletas chegassem até a Terra, não poderia ter vida, as plantas não existiriam e os seres humanos e os animais também não. Então, aproximadamente 40% dessa atividade solar era mais ativa e não havia oxigênio para filtrar
a radiação ultravioleta, que é a função da atmosfera atualmente. Então, assim, a gente conclui foi concluído que a atmosfera primitiva ela era rica de hidrogênio, metano e amônia. E esses dois últimos, eles se transformavam em dióxido de carbono, CO2 e nitrogênio. Então, havia muito pouco oxigênio na atmosfera terrestre. A vida só surgiu em aproximadamente 3,5 bilhões de anos. E isso alterou a característica do planeta. Então, se a gente colocar num quadro comparando a atmosfera de outros planetas, da Terra antigamente, que é o que a gente acredita que é a Terra sem vida, e da Terra atualmente, o que a gente tem? Então, a gente tem aqui que Marte tem 95% de CO2, Vênus 96,5% de dióxido de carbono, e a Terra sem vida tinha 98% de dióxido de carbono. Então, era o gás majoritário. Então, atualmente, o que a gente tem? A gente tem traços a gente tem um percentual muito pequeno de dióxido de carbono, 0,035% de dióxido de carbono. Nitrogênio, a gente tinha quantidades menores, então na Terra sem vida também 1,9%, que é equivalente à atmosfera de Marte e Vênus. E na Terra, atualmente, então, a gente tem 78% de nitrogênio. De nitrogênio bimolecular. E oxigênio, a gente tem 21% de oxigênio. Então, se a gente olhar a Terra sem vida, ela tinha traços de oxigênio, Vênus tem traços de oxigênio e Marte tem 0,13% de oxigênio. Argônio tem 1,6% de argônio, traços em Vênus, 0,1% na Terra sem vida, e atualmente a gente tem aí mais ou menos, quase arredondando aqui, 1% de argônio, certo? Então, se a gente olhar a atmosfera, a composição da atmosfera e o delta de formação, o ΔG, a energia de Gibbs, que é a energia que relaciona a interação, a energia que está ligada com as transformações, certo? Com as reações. Então, se a gente observar a Terra sem vida, ela tinha uma entropia muito próxima de Vênus, de Marte e Vênus. E atualmente a gente tem uma situação muito diferente. Então, isso diferencia entre ter vida na Terra e não ter vida em outros planetas. E por que não tinha vida na Terra antigamente? Porque a Terra ela tá distante do equilíbrio. Então, eu falei para vocês que o equilíbrio ele é dinâmico. Então, as velocidades a velocidade de reação direta e a relação inversa, elas são a mesma. Porém, a gente tem transformações o tempo todo. Que está relacionado com o quê? Está relacionado com os ciclos biogeoquímicos. A gente tem transformações o tempo todo. Então, o desequilíbrio, essas transformações é o que fizeram com que surgiu a vida. Então, transformações na atmosfera terrestre possibilitaram o surgimento da vida. Então, os processos biológicos, eles produzem os oxidantes na atmosfera, através da fotossíntese. Então, como que é a fotossíntese? Absorve o oxigênio e libera absorve o dióxido de carbono e libera o oxigênio, certo? E também os gases, eles são reduzidos, gerando um estado maior de entropia. Então, a gente tem uma maior desordem nos sistemas locais, regionais e globais. Está relacionado com a teoria de Gaia. O que diz a teoria de Gaia? A Terra é um ser vivo. A vida, o que significa que se a gente deixar a Terra, se extinguisse a população, todos os animais, se não existisse mais vida, né? Então, se caísse aqui um meteoro e os seres humanos desaparecessem da Terra, o que ia acontecer com o nosso planeta Terra? Então, eles iam se reconstituir. Então, em pouco tempo, a gente teria o quê? Plantas crescendo, onde tem prédios, a gente teria o mato dominando. Então, a Terra ela tem o poder de se autorregular. Então, é como se fosse um ser vivo em que ela se mantém através das transformações que ocorrem entre as substâncias. Então, ocorre o equilíbrio para que mantenha-se as condições ambientais do planeta. E se a gente pegasse 3 amostras de ar, Vênus, Marte e Terra,
e a gente confinasse por milhões de anos num sistema fechado. Então, o que ia acontecer em Vênus e Marte? Se a gente pensar na atmosfera atual. Na atmosfera, em Vênus e Marte, não existe vida, não existe micro-organismo. Então, se você confinasse essa atmosfera atual, ela não ia mudar nada, não ia acontecer transformações. Agora, se a gente pegasse essa atmosfera atual, com mais nitrogênio, com oxigênio, se a gente confinasse um ambiente fechado, isolando a atmosfera dos micro-organismos, o que a gente ia obter ao longo de anos? Então, se a gente isolasse os micro-organismos, a Terra, esses gases iam se transformar, eles iam se interagir e a gente ia ter uma situação similar a Vênus e Marte. Então, o que pra gente pensar? Será que foi a vida que gerou o desequilíbrio? A vida que fez com que essas transformações ocorressem o tempo todo? A vida que é responsável pelo os ciclos biogeoquímicos? Ou será que foi algum desequilíbrio natural decorrente das transformações na atmosfera que gerou a vida? Então, isso é um pouco difícil da gente dizer se foram os micro-organismos que transformaram a atmosfera ou se foi a atmosfera que, ao se transformar, que se tornar mais oxidante, que começou a surgir a vida. Então, é difícil de explicar, é como dizer quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, não tem, é uma coisa que fica no ar. Aí, o que a gente consegue observar? Como que ocorrem essas transformações nas atmosferas. Então, as alterações, elas foram centradas em algumas mudanças químicas que datam de aproximadamente 2 bilhões de anos. Quando os organismos, então, em 3,5 bilhões de anos, começaram a surgir micro-organismos. E com o tempo, esses micro-organismos, com a transformação da atmosfera, é que esses micro-organismos passaram a se tornar os seres vivos que a gente encontra habitando a Terra. Então, aproximadamente 2 bilhões de anos, quando os organismos passam a realizar a fotossíntese. Na presença da radiação ultravioleta, o oxigênio começa a transformar-se em ozônio. Então, a gente tem o oxigênio mais a radiação ultravioleta, 2 oxigênios radicalares. Então, aqui eu quebro essa ligação de O2, são 2 oxigênios um ligado ao outro. Eu quebro essa ligação, eu fico com oxigênio radicalar. Esse oxigênio radicalar, ele é extremamente reativo, ele não fica muito tempo na atmosfera nessa forma, ele tem um elétron. Significa que ele precisa de quê? De mais um elétron para completar o orbital e formar uma ligação uma ligação estável, formando o ozônio, o O3. Então, 2 moléculas de oxigênio se unem para se transformar em uma molécula de ozônio, certo? Então, a atmosfera começa a se transformar. Então, ela começa a mudar de redutora a duplamente oxidante, porque a gente começa a ter a presença do O2 e a presença do O3, certo? Então, em cerca de 500 milhões de anos, a vida existia somente na água. Por quê? Porque o ozônio ele é menos solúvel e então, na água a gente tinha um O2, na atmosfera a gente tinha um ozônio, então acima da água a gente tinha um ozônio, porque o ozônio é menos solúvel. Então, na água, a radiação ultravioleta não penetra também. Então, os micro-organismos eles começaram a surgir a princípio no meio aquático. E os organismos eles evitavam o ambiente oxidante, adaptando-se lentamente àquelas transformações. Até que os micro-organismos passassem a conseguir a conviver com um ambiente mais oxidante. Então, a concentração do oxigênio foi aumentando. O que acontece? Mais micro-organismos começam a se reproduzir. Os micro-organismos eles fazem a fotossíntese. Então, eles absorvem o CO2 da atmosfera. Então, qual que é a atmosfera primitiva? Ela é rica em dióxido de carbono. A fotossíntese permite que você transforme o CO2 em O2. E o O2 na atmosfera ele começa a reagir com a radiação solar e se transforma a ozônio, O3. O ozônio menos solúvel fica na atmosfera, o O2 mais solúvel fica no meio aquático. E aí começa a aumentar a população de micro-organismos. A camada de ozônio, como o ozônio é menos denso, a camada de ozônio começa a se distanciar do meio terrestre. E atualmente ela fica a 15 quilômetros de altura.
a camada de ozônio vai ficando cada vez mais distante e atualmente ela tem 15 quilômetros de espessura, diminuindo a característica oxidante da atmosfera, porque ela era muito oxidante quando tem O2 e O3. E aí ela começa a ficar menos oxidante, porque ela separa o O2 e o O3 é menos denso, começa a ir para uma altitude mais elevada. Então, assim, depois de 500 milhões de anos, os micro-organismos saem da água e começam a se adaptar e povoar a terra seca. Então foram necessários mais de bilhões de anos para que esses organismos eles fossem se adaptando, e muito mais recente o homem, né? Então o homem ele surgiu no período mais recente para que se adaptassem e ao maior impacto ambiental que a Terra já vivenciou. Então o que é o maior impacto ambiental? É ela se transformar de uma atmosfera redutora, contendo CO2, para uma atmosfera altamente oxidante, quando ela continha o O3, o ozônio, para uma atmosfera oxidante, que é o que a gente tem atualmente, contendo nitrogênio e oxigênio, como esta que vivemos atualmente. Então, essas transformações que ocorreram em 4,5 bilhões de anos demonstram transformações drásticas, transformações que ocorreram quimicamente, então ocorreram na composição química da atmosfera. E só essas transformações é que foi possível a gente ter vida e habitar o planeta Terra como a gente tem na situação agora, atualmente. Então, se a gente pensar, se o aparecimento da vida na Terra causou um impacto tão grande a ponto de transformar uma atmosfera redutora em altamente oxidante e depois oxidante, e isso demorou bilhões de anos para que isso aconteça. Então, imagine qual será o impacto das últimas décadas, quando o homem passou a povoar a Terra, quando ele começou a cimentar a parte de solo. Então, todas essas transformações ocorreram naturalmente em muitos anos, então bilhões de anos se passaram. E o homem ele ocupa a Terra há pouco tempo e já tem feito um impacto tão grande. Então, como será que esse impacto, como será que essas transformações elas podem afetar a atmosfera terrestre? Aqui eu costumo fazer só uma comparação que é mais por curiosidade. Eu aprendi com um professor meu de Araraquara, o professor Arnaldo. Ele que passou todas, eu aprendi muito com ele sobre a atmosfera, que ele é especialista na parte de atmosfera terrestre. E ele fez em uma das aulas uma correlação. Você acredita na ciência ou você acredita na religião? Tem como a gente acreditar nas duas ao mesmo tempo? Aqui como que surgiu a vida na Terra? Então, a primeira coisa, que é o que a gente sabe, foi o Big Bang, certo? Então, o Big Bang é que fez com que surgisse os planetas. Então, se a gente for fazer um comparativo, observar o que traz a religião, então Deus criou a Terra em 7 dias. No primeiro dia, Deus fez a luz, fez o céu, a terra, os mares, as árvores e as plantas. Deus fez o sol, Deus fez a lua e as estrelas, Deus fez os pássaros e os peixes, Deus fez os animais e Adão. Ele fez também Eva, a primeira mulher. Então, quando eu passei, e no 7º dia Deus descansou. Então, o que eu passei para vocês, toda a evolução. Então, começa no Big Bang, a gente faz uma relação com a luz, depois a gente tem a atmosfera, que ela se transforma, a terra e os mares, a vida começa com as plantas, os primeiros micro-organismos que produziram a fotossíntese. Depois das plantas começou a surgir a vida primeiro na terra e depois para habitar a crosta terrestre. E por último, os animais, por último, os homens, certo? E acho que atualmente Deus está descansando e nós estamos aqui com o nosso desenvolvimento não sustentável, fazendo um impacto maior do que talvez a gente deveria fazer, certo? Então, agora
eu vou falar para vocês sobre a estratosfera e a camada de ozônio. Então, como eu expliquei, o ozônio, o que aconteceu? Ele separou ele ficou longe da crosta terrestre. Então, atualmente a gente tem a camada de ozônio. Então, a gente ouve muito falar de camada de ozônio na estratosfera, mas camada é uma maneira que a gente usa para ficar mais claro. A mídia usa essa nomenclatura, camada de ozônio, mas na verdade não temos uma camada, a gente não tem separando isso daqui é troposfera, isso daqui é estratosfera. O que a gente tem? A gente tem uma região onde a probabilidade é maior de encontrar ozônio. Então, aqui, esse gráfico, ele apresenta toda a estrutura da atmosfera com base num gradiente térmico. O que é o gradiente térmico? Então, a gente tem aquela fórmula PV igual a nRT, não sei se vocês vão lembrar, pressão vezes volume é igual a N, acho que é o número de mols, vezes RT, que o R é uma constante, e T é a temperatura. O que é importante nessa equação? Então, quanto menor a pressão, menor a temperatura. Quanto maior a pressão, maior é a temperatura, ok? Então, essa é a relação que a gente tem entre pressão e temperatura. Então, quanto menor a temperatura, menor é a pressão atmosférica, ok? Então, aqui na estratosfera, a gente tem uma menor pressão atmosférica e uma temperatura também menor. A troposfera é a primeira camada, de 0 a 10 quilômetros, que é onde fica o ar que nós respiramos, que tem essa composição que eu passei para vocês de 78% de nitrogênio e 19% de oxigênio. E logo acima a gente tem a estratosfera. A estratosfera é onde se encontra o ozônio, que é o que nós denominamos de camada de ozônio. O ozônio é um gás azul, de coloração azul escura, e ele se concentra na estratosfera em uma região de aproximadamente em 20 a 40 km de altitude da atmosfera. Possui cerca de 15 km de espessura, e a camada de ozônio, o ozônio é responsável pela proteção da Terra. Então, é ele que bloqueia os raios UVB e UVC. Então, os raios UVC, eles são totalmente bloqueados. Então, aqui é a camada de ozônio, então a gente tem a troposfera, depois a estratosfera, e aqui essa região é onde a gente tem a camada de ozônio, com uma concentração de 10 elevado a 12 moléculas de ozônio por centímetro cúbico. A quantidade de ozônio é sempre expressa em Dobson, então que é equivalente à espessura de 0,01 milímetros de ozônio puro, com a densidade que ele possuiria se estivesse submetido à pressão atmosférica de 1 atm e a 0 graus de temperatura. A quantidade normal de ozônio na estratosfera em latitudes onde predominam climas temperados é de aproximadamente 350 unidades de Dobsons. Nos trópicos, de aproximadamente 250 unidades de Dobsons, e nas regiões subpolares, de 450 unidades de Dobsons. Então, nos trópicos é onde a gente tem a menor quantidade de unidades de Dobsons. Então, o que significa? Se trazido para a atmosfera, a camada de ozônio teria aproximadamente 3,5 milímetros de espessura. Então, se a gente pegasse todas as moléculas de ozônio, trouxesse para a crosta terrestre, devido à pressão que a gente tem na crosta terrestre, a gente teria ela reduzida a 3 milímetros. O que acontece é que na estratosfera, devido à pressão, essas moléculas elas se espalham e ocupam aproximadamente 15 quilômetros. Então, os raios UVA, eles passam pela atmosfera, eles não são bloqueados pela camada de ozônio, porém eles são menos nocivos. Os raios UVB, uma parte é bloqueado pela camada de ozônio, uma parte chega ao planeta Terra, que é o que a gente tem que se proteger. Quando a gente compra um protetor solar, ele sempre está escrito lá, protege contra os raios UVA e UVB. Então, os raios UVA são menos nocivos, os raios UVB são mais nocivos, e os raios UVC são mais nocivos do que o UVA e o UVB, porém, eles são totalmente
totalmente seguros pela camada de ozônio, totalmente bloqueados pela camada de ozônio. A gente tem esse é o espectro eletromagnético, onde está demonstrando aqui a radiação ultravioleta. Então, de 400 a 750 nanômetros, a gente tem a radiação no visível. Então, os raios UVB, eles ficam aqui, um pouquinho antes da radiação do visível. A radiação do visível é o que permite a gente ver, o que permite a gente observar as cores. Então, essas são as cores do espectro, são as cores do arco-íris que a gente consegue ver visivelmente. Então, os tipos de radiação UV, eles ficam entre 50 e 400 nanômetros em função do comprimento de onda. Então, o UVA de 320 a 400 nanômetros, o UVB de 280 a 320 nanômetros e o UVC menor que 280 nanômetros. Então, quais são as consequências? Por que a gente tem que se proteger da radiação UVB? Por que é tão importante a camada de ozônio para proteger essa radiação? Então, uma exposição elevada a essa radiação gera o bronzeamento e queimaduras na pele humana. Uma superexposição pode levar ao câncer de pele, pode afetar o sistema imunológico humano, afeta também o crescimento de alguns animais e plantas e interfere na eficiência da fotossíntese. E o aumento da incidência dos raios da radiação UVB está relacionada com o aparecimento e surgimento de cataratas oculares. Na década de 80, a gente começou a se falar do buraco da camada de ozônio. Vocês já ouviram falar do buraco da camada de ozônio? Então, assim, tem uma coisa que a gente utiliza. Então, não existe uma camada, existe uma região onde a gente tem maior concentração de ozônio, certo? Então, a gente também não pode dizer que existe um buraco na camada de ozônio. Então, o que acontece é o quê? É um afunilamento. Então, existe uma região onde a espessura, onde aquelas moléculas de ozônio elas estão presentes, elas têm uma menor quantidade de ozônio. Então, diminui a probabilidade de encontrar ozônio naquela região. Então, existe uma diminuição de moléculas de ozônio. Mas a gente encontra na mídia, porém não é uma nomenclatura adequada, não é uma nomenclatura correta. Agora vocês já sabem disso. Então, existe uma redução de ozônio. Então, um buraco, tá? Mas a gente encontra isso na mídia como sendo um buraco. Então, lembra que eu falei para vocês que o ozônio, a menor quantidade dele é na Antártida. Então, a menor concentração de ozônio, ela é encontrada na Antártida. Porém, na década de 80, percebeu-se que a unidade de Dobson, que era para ser em torno de 200, 250, na Antártida ela vinha diminuindo. Então, com o passar dos anos, de 80 até aqui 98, ela vinha caindo pela metade, de 200 a 100 Dobsons. Então, a probabilidade de encontrar ozônio veio diminuindo ao longo dos anos. Então, diante desse cenário, diante dessa situação, se a camada de ozônio é fundamental para proteger o planeta Terra, a nossa troposfera, dos raios UVB, e se essa camada de ozônio ela vem diminuindo, se o ozônio ele vem desaparecendo, o que acontece? Sem a camada de ozônio, a radiação, ou a incidência de radiação UVB iria aumentar muito mais. Aumentando, diminui o quê? A qualidade de vida. Então, a gente ia ter que correr atrás de mecanismos, de formas para se proteger da radiação UVB. Então, o que é o ideal? Então, a gente pensar em se proteger depois que a gente já destruiu a camada de ozônio, ou ver possibilidades para que pudessem recuperar a camada de ozônio. Então, como que o ozônio é formado? Lembra, eu passei lá no comecinho as equações com O2, certo? O2 e ele se transforma duas moléculas de oxigênio, de O2, eles se combinam para formar uma molécula de O3. E essas transformações ela ocorrem o tempo todo. Então, se o ozônio vem sendo consumido, tem que ter o quê? Uma maior produção de ozônio. Então, a gente vai ver algumas equações e vocês vão entender essa parte.
Então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele calcula que cada 1% de perda da camada de ozônio cause 50 mil novos casos de câncer de pele e 100 mil novos casos de cegueira devido a catarata. Então, é um problema grave e que tem que ser evitado, certo? Então, eu vou passar agora as equações para vocês entenderem como que é formado essa camada de ozônio, como que é formado o ozônio e como que o ozônio é destruído. E por que foi feito várias tentativas de recuperar o ozônio desde a década de 80, quando se observou o agravamento da situação. Então, aqui, ó, uma molécula de O2, então, ela com a radiação solar. Isso daqui é o processo de formação, né? Eu já passei essa equação aqui para vocês. Então, radiação solar, a gente tem 2 oxigênios radicalares. Esse oxigênio, ele tem um único elétron e ele tem um orbital livre. Então, essa situação aqui, ela não é estável, ela tende a reagir rapidamente. Então, esse ozônio radicalar, ele interage com outra molécula de oxigênio e vai formar o O3, liberando calor na atmosfera. E ele também pode acontecer só com a radiação, né, com a radiação solar, ou então pode acontecer também com os raios UVC, que o comprimento de lambda é 280 nanômetros, ou ele pode acontecer quando tem uma molécula que auxilia que acelera essa reação. Então, o oxigênio radicalar, ele reage com mais uma molécula de O2 e uma molécula de um gás, que ele vai funcionar como um catalisador para que aconteça a formação do ozônio. E aí essa molécula, ela vai doar um elétron aqui para o oxigênio e vai ficar com um orbital com radical livre. Ela vai ficar uma molécula radicalar que pode reagir com outras moléculas. Então, é como se fosse um catalisador. Então, aqui é a primeira reação não catalítica, a segunda com uma molécula que ela pode catalisar essa reação. O que é um catalisador? O que um catalisador faz? Ele acelera o processo. Então, aqui no processo de destruição não catalítica, a gente tem o ozônio. Como que ocorre? Desculpa, ó. Aqui é a formação, agora aqui é a destruição não catalítica. Então, a destruição quando eu não tenho um catalisador para destruir o ozônio. Então, se a gente tem a formação, a gente também tem o quê? A degradação da mesma forma. Então, a reação, ela ocorre das duas formas, de produto para reagente e de reagente para produto, certo? Então, a destruição. Então, quando a gente tem uma molécula de ozônio, diante da radiação, ela pode se transformar aí na destruição. O fóton que acelera essa reação é a radiação UVB. Então, o O2, então eu tenho um O3 quebrando em O2 mais um oxigênio radicalar. Esse oxigênio radicalar aqui, ele vai vir reagir com outra molécula de ozônio. Então, duas moléculas de ozônio, eu tenho duas moléculas de ozônio se transformando em duas moléculas de O2, certo? Então, aqui, de O2 para oxigênio radicalar, eu tenho radiação UVC. De oxigênio para ozônio, eu preciso da radiação o oxigênio com mais um O2. Eu tenho o O3. E aqui, para eu sair do O3, para ele se transformar no O2, eu tenho O3 perdendo um oxigênio, mais um oxigênio, dando duas moléculas de O2. E aqui, o O3 para o oxigênio radicalar, eu tenho que preciso da radiação UVB. Então, essas transformações, essa relação entre O2 indo para oxigênio radicalar e depois para O3, O3 indo para oxigênio radicalar e depois para O2, é o ciclo de Chapman. Então, aqui é só uma representação de moléculas de como que isso pode acontecer, ok? Então, eu tenho aqui a formação do ozônio e aqui a decomposição do ozônio. Então, aqui eu tenho o oxigênio quebra, então observe aqui, ó, a quebra. Aí eu tenho uma molécula de O2 e mais um oxigênio aqui radicalar, onde eu tenho o M, uma molécula que pode ser uma molécula de gás,
ele vai interagir aqui para tirar a energia, porque tudo se para que a energia dessas ligações aqui, elas passam para essa molécula e o oxigênio consegue se ligar aqui formando o ozônio. Aqui na decomposição eu tenho o O3, a incidência de radiação UVB, eu fico com o O2 e uma molécula radicalar. Essa molécula radicalar ela é muito reativa, ela vai encontrar com outra molécula de ozônio, vai quebrar mais uma molécula de ozônio e a gente tem então duas moléculas de O2. Então, duas moléculas de ozônio, ela gera 3 moléculas de O2. E a destruição catalítica. Então, como que ocorre essa destruição quando tem um catalisador? Então, na década de 60, foi constatado outros mecanismos de destruição, que é a destruição catalítica. Quando eu tenho um reagente aqui, esse reagente ele vai interagir, vai roubar um oxigênio do ozônio, e aí eu tenho esse X, o X é o reagente catalisador, e o O2. Aí eu tenho esse reagente, essa molécula interagindo com o oxigênio, mais um oxigênio radicalar que ele forma na quebra do ozônio, e aí a gente tem outra molécula de O2. Então eu tenho uma molécula de ozônio mais um radicalar e eu tenho duas moléculas de ozônio, de oxigênio. Então, sendo o X, são radicais livres ou moleculares que eles vão acelerar esse processo. E quais podem ser esses radicais livres? Que tipo de molécula pode funcionar como um catalisador? Então, o cloro, ele é dessas moléculas que podem acelerar o processo de degradação do ozônio. Então, a gente tem os gases sintéticos e o CH3Cl, que é produzido o cloreto de me esqueci o nome desse reagente, o CH3Cl, que é produzido na superfície terrestre como consequência da interação de um íon cloreto com a vegetação em composição. Então, a gente tem de forma sintética e de forma natural, certo? Então, CH3Cl mais UVC, a radiação UVC, eu tenho o cloro radicalar. Então, esse cloro radicalar significa que ele está precisando de um elétron aqui, mais o CH3 radicalar. Aí eu tenho uma hidroxila mais CH3Cl, gerando o quê? O Cl radicalar mais outros produtos. Então, esse radical aqui, o Cl radicalar ou o óxido de cloro, ele também pode interagir com o ozônio, transformando o ozônio em oxigênio. Então, o mesmo o que ocorre para o cloro também ocorre para o bromo. São radicais que vão acelerar o processo. O óxido de nitrogênio também funciona como um catalisador natural. Então, os óxidos de nitrogênio estão na atmosfera e eles também podem quebrar o ozônio aqui, acelerando o processo. Então, o ozônio mais um radical, um oxigênio radicalar, transforma uma molécula de ozônio em duas moléculas de O2. O óxido de nitrogênio ele migra da troposfera para a estratosfera e a reação produz N2 e O2. O OH ele é produzido na estratosfera a partir da reação do oxigênio radicalar mais o metano. Então, OH mais CH3. Então, todos esses radicais eles ocorrem naturalmente na atmosfera e eles vão sair da troposfera, vão chegar na estratosfera e vão fazer essas reações catalíticas. Aqui também mais um mecanismo que demonstra como que um radical ele pode funcionar como um catalisador. Um catalisador, pessoal, significa que ele vai acelerar rapidamente. Então, vai consumir várias moléculas de ozônio muito mais rápido do que essas transformações ocorreriam naturalmente. Então, a maior parte esse exemplo aqui, ele é um exemplo de transformação natural. O exemplo 2 é quando a gente tem um radical consumindo o oxigênio. Então, a maior parte das transformações que ocorrem na atmosfera terrestre é via mecanismo 2, com ambos X e X' sendo um cloro atômico. Então, por isso que a gente coloca a responsabilidade da destruição das camadas de ozônio nos agentes refrigerantes, que são
os CFCs. Eu já vou falar deles, deixa eu voltar aqui para trás primeiro. Então, como eu falei, como esses reagentes, eles catalisam, eles aceleram o processo, cada molécula de cloro, cada radical cloro, ele decompõe cerca de 50 moléculas de ozônio por dia durante a primavera. E uma rota secundária envolve o radical cloro e o radical brom. Então, durante a primavera, por quê? Porque tem maior produção, tem maior radiação ultravioleta. Então, lembre que essas radiações aqui, essas transformações, elas precisam da radiação também para que elas ocorram. Então, alguns compostos orgânicos, principalmente sintéticos, eles contendo cloro e bromo, eles não têm um sumidouro troposférico. O que é um sumidouro? Um sumidouro é uma transformação. Então, quando a gente tem a liberação do CO2, por exemplo, qual que é o sumidouro do CO2? São as plantas através da fotossíntese. Então, o CO2 está em grande quantidade na atmosfera, as plantas absorvem o CO2 e reduz a concentração de CO2 na atmosfera. É um sumidouro. Esses elementos, contendo cloro e bromo, não possuem sumidouros. Então, eles não desaparecem na troposfera. Que fique claro, pessoal, a troposfera é o ar que a gente respira. A estratosfera, nós estamos a 15 km de altitude. Então, não tem uma maneira de remover o cloro gerado na troposfera. Se não tem como remover o cloro gerado na troposfera, o que acontece com esse cloro? Ele vai permanecer por um tempo maior na atmosfera e ele alcança altitudes menores, alcança altitudes maiores, ele vai alcançar a estratosfera. Na estratosfera ele encontra o ozônio e ele começa a interagir com o ozônio na estratosfera, transformando o ozônio, quebrando as moléculas de ozônio, transformando 2 moléculas de ozônio em 3 moléculas de O2 na estratosfera. Ela acelera esse processo, cada molécula de cloro, ela reage com 50 moléculas de ozônio, quebrando essas moléculas e transformando todas elas a O2. Por isso que quando o cloro ele atinge a estratosfera, ele começa a consumir o ozônio. Então, o que nós devemos fazer? O cloro não deve atingir a estratosfera. Como que o cloro não atinge não alcança a estratosfera? Ele não tem como ser barrado, ele não existe um sumidouro. O que tem que ser feito? Não pode ser gerado cloro, certo? Então, um mecanismo de reduzir a concentração de cloro na estratosfera é não gerando cloro na troposfera. É a única forma. Então, os CFCs, eles contêm flúor, cloro, carbono e às vezes hidrogênio. Então, eles são compostos atóxicos, então ele não apresenta toxicidade para o ser humano. Eles são não inflamáveis, eles não pegam fogo com facilidade, não são reativos e por eles não serem reativos assim, isso é interessante na sua aplicação como gás refrigerante. Porém, o fato deles não serem reativos é o que faz com que eles não tenham sumidouro e eles alcançam a estratosfera. São insolúveis em água, possuem propriedades úteis em condensação e refrigeração. Por isso, eram muito utilizados na década de 80 em plantas industriais como gases refrigerantes. Tá, ok, né? Então, esses elementos, eles na presença da radiação UVC, eles quebram, liberando esse cloro radicalar. Então, essa molécula só quando ela alcança a estratosfera, onde tem a radiação UVC, maior incidência da radiação UVC, porque ela não é filtrada antes, né, na estratosfera. E aí, lá na estratosfera é que transforma em cloro radicalar. E esse cloro radicalar aqui, esse cloro radicalar é o que vai interagir com o ozônio, quebrando 2 moléculas de ozônio e transformando elas em 6 moléculas de O2. O tempo de vida na atmosfera do CFC-11 é de 60 anos e do CFC-12, que é o que muda, é o ponto onde o cloro ele está ligado na molécula de carbono, é de 105 anos. Então, quanto mais forte essa ligação, mais tempo demora esse cloro para ser consumido na troposfera. Então, geralmente eles são utilizados como refrigerantes. O que muda aqui, tá? Então, existem vários CFCs, tipos de CFCs, cloro, flúor, carbonos. É a maneira como eles são ligados na cadeia entre si.
Aqui o tetracloreto de carbono, também usado como solvente, também pode liberar o radical cloro. O metilcloroforme, usado para limpezas, também pode eliminar o radical cloro. E os álons que são substâncias livres de hidrogênio, mas que contêm o bromo, tá? CF3BR, CF2BRCl. Então, cloro, bromo, flúor, carbono. São complicadinhos os nomes deles, né? Então, qual que é a opção? Se a gente não pode deixar chegar o cloro na estratosfera, não usar os CFCs, substituir os CFCs por outro produto. Então, o que pode substituir o cloro? Então, existem, os substitutos dos CFCs foram os CHFCs, onde eles substituem um cloro pelo hidrogênio. Então, se a gente substituir um cloro pelo hidrogênio, é muito mais fácil perder o hidrogênio do que perder o cloro na troposfera. Se essas reações ocorrem na troposfera, esse elemento não chega intacto na estratosfera, ok? Então, a gente tem aqui, então, substitui dos hidrogênios, dos cloros por hidrogênio. Então, a gente tem radicalar a hidroxila OH, que ocorre na atmosfera terrestre, carbono e hidrogênio. Então, o que acontece? Esse radical hidróxido, ele vai pegar um hidrogênio e vai formar uma água. E aí, a gente tem um radical livre baseado em carbono. E esse radical livre baseado em carbono, ele pode se transformar em dióxido de carbono, que existe o sumidouro, e o HCl. O HCl, ele é solúvel em água. Então, ele, quando chove, esse HCl que é solúvel em água, que ele está na troposfera, ele cai no solo junto com a chuva, tá? Ele é solúvel, cai na chuva e aí a gente já tem um sumidouro. Então, para esse reagente aqui, por isso que os CHFCs, eles são interessantes em substituição aos CFCs. Então, aqui a hidroxila é produzida na estratosfera. Então, existem várias formas dessas substâncias, os hidroclorofluorcarbonetos, onde o que muda é a maneira como ele vai se ligar na cadeia principal, e a maioria é utilizada como refrigerantes, como gases refrigerantes. Então, diante dessa situação, diante da comprovação que o ozônio na estratosfera vinha diminuindo, que os responsáveis pela quebra do ozônio na estratosfera eram o cloro e algumas substâncias, né, que poderiam diminuir a camada de ozônio, foi feito em 1987 o Protocolo de Montreal, em cima dessas questões, em cima desses problemas, porque tinha que se fazer alguma coisa, era necessário parar com a produção de CFCs, porque os CFCs estavam chegando na atmosfera e com uma ação muito forte na degradação do ozônio. Então, em 1987 foi feito o Protocolo de Montreal. O acordo foi reforçado em outras reuniões a seguir, então em 90, em Londres, em Copenhague em 92, em Viena em 95 e em 97 foi retificado, foi novamente confirmado, feita a reunião em Montreal. Então, o cronograma para diminuir o uso dessas substâncias, ela foi aceito e foi ratificado por 188 países. Então, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil participavam do Protocolo de Montreal. Então, atualmente a gente tem tido algumas mudanças nas questões ambientais. Então, principalmente porque o atual presidente dos Estados Unidos e também o presidente do Brasil tem algumas falas que não são tão favoráveis às questões ambientais, então eles se colocam como não sendo prioridades, entendeu? E assim, eu vou colocar aqui já a minha opinião, eu acho um risco a gente falar que não há o problema, que não existe o problema e que isso é uma balela ou que isso não é tão importante, porque deixa-se de produzir, deixa-se de tomar ações. Então, quando o governo tem um relaxamento com as questões ambientais, automaticamente a população
relaxa com relação às questões ambientais. Então, mesmo que a gente não tenha problemas drásticos, não sei, não dá pra gente dizer que são problemas drásticos, né? Assim, o que eu expliquei para vocês na aula passada. Problemas globais a gente tem o planeta Terra é responsável. Mas a questão principal são os problemas regionais, onde a população sente esses efeitos imediatamente. Então, quando a gente fala que o problema global não existe, a gente pode aumentar, dar chances para os problemas regionais, para que eles aumentem muito. Esse é o meu ponto de vista, tá? Então, existiam algumas previsões do Protocolo de Montreal. Então, a maioria delas já passou, a gente está agora em 2020, então a maioria delas já passou. Alguns eram de congelamento, ou seja, não era para produzir mais, porém as máquinas que utilizavam esses refrigerantes podiam continuar em funcionamento, tá? O banimento, então assim, parou, não pode ter mais a produção, não pode ter mais também o uso desses agentes refrigerantes nas plantas industriais. Então, em 1986, a gente tinha 1 milhão de toneladas desses agentes, dessas substâncias sendo produzidas. Em 1997, a gente teve uma redução drástica, então, para 146 mil toneladas. Então, foi uma atitude entre os presidentes dos países e que houve, sim, um resultado. Então, até hoje a gente tem previsão, tem dados de que a camada de ozônio tem se recuperado e que, acho que, se eu não me engano, até 2040 tem-se uma previsão de que os cientistas japoneses acreditam que até 2040 a gente não tenha mais problemas com a camada de ozônio. Então, houve algumas atitudes tomadas lá na década de 80 que surtiram efeito e atualmente a gente não tem uma crise com relação à camada de ozônio. Como ocorrem essas reações? Então, como o ozônio ele é transformado a partir do oxigênio, você eliminando o cloro da estratosfera, a gente já consegue ter uma recuperação automática da estratosfera. Isso é um exemplo da Terra viva. Então, isso é um exemplo da teoria de Gaia. Então, o planeta Terra, ele consegue se restabelecer normalmente, naturalmente. Então, as reações, elas acontecem e há um restabelecimento da vida para que mantenha as condições ambientais. Mas para isso, a gente tem que reduzir os impactos, né? Então, tem que ter uma atitude, foi importante, foi necessário ter uma atitude, o banimento da produção dessas substâncias, para que a estratosfera pudesse se recuperar, para que ela pudesse voltar à sua condição inicial. Então, eu vou deixar para vocês pesquisarem qual é a situação atual do Protocolo de Montreal. Eu gostaria que vocês buscassem algumas informações, tenta encontrar entrevista sobre o que tem se falado, sobre o que conseguimos de resultado de antigamente até a situação atual, se houve mesmo resultados com relação à camada de ozônio, se o protocolo de Montreal ele foi realmente efetivo. Então, eu tinha falado lá no comecinho, tem um slide lá no comecinho onde eu falei para vocês que depende do lugar onde é feito a leitura para determinação da quantidade de oxigênio. Então, em cada lugar tem uma quantidade que ela é mais adequada. Então, a quantidade ela depende muito da localização do globo. Não sei se eu falei, o Brasil, ele não tem essa região onde tem uma redução da camada de ozônio, não fica sobre o Brasil, pessoal, fica sobre os polos. Então, o Brasil, a gente não tem problema com o aumento da radiação devido à depreciação da camada de ozônio. Então, aqui, o buraco da camada sobre a Antártida em 1996 era de 24 milhões de quilômetros quadrados, né? Uma estimativa de que uma redução do ozônio seria de mais ou menos essa faixa.
e em 2002 tem dados de que ela já reduziu para 15 milhões. Então eu queria que vocês dessem uma procurada e ver atualmente o que vocês encontram sobre a camada de ozônio. Dados do INPE desde 1978 mostram que a camada de ozônio no Brasil não perdeu nem 5% do seu tamanho original. Então no Brasil a gente não tem esse tipo de problema. Muito provavelmente porque a gente não usa esses gases refrigerantes. Então o Brasil é um país em desenvolvimento e usa compostos mais baratos, como o butano e o propano, que ele é muito mais barato. O que acontece? O butano e o propano, eles são gases explosivos, por isso que eles são banidos em países desenvolvidos. Eles já não eram utilizados, porque em países desenvolvidos ele corre risco de explosão. Porém, como ele é muito mais barato, os países em desenvolvimento têm usado o butano e o propano. Então, eles não usam os CFCs, e se a gente não usa os CFCs, provavelmente a gente não está contribuindo para a depreciação da camada de ozônio. Então, o que pode acelerar esses processos? Então, os cientistas sugerem a introdução de grandes quantidades de etano e propano na atmosfera, que essas substâncias poderiam na atmosfera se combinar com o cloro que está presente lá na atmosfera e formar o HCl. O HCl, o que acontece? Ele poderia cair na atmosfera na forma de chuva. Agora, um problema que poderia ocorrer é a formação de radicais, que também poderiam levar à depressão de ozônio. Então, às vezes, poderia, durante o do etano, quando adicionasse etano e propano na atmosfera, poderia quebrar esses radicais e formar outros radicais, novos radicais, que também pudessem quebrar o ozônio, às vezes de forma mais lenta, mas que também iriam quebrar o ozônio. Ou introduzir elétrons livres na estratosfera. Então, introduzindo elétrons livres, que a gente não tem o oxigênio radicalar, os elétrons livres iriam se combinar com esse oxigênio radicalar e eles não iriam quebrar a molécula de ozônio e ia ficar intacto, certo? Mas como que seria possível fazer essa injeção? Então são ideias, mas são ideias mais difíceis de se concretizar, ok? Então o ideal, o que eu acredito que é a solução mais interessante é realmente deixar de produzir, né? Porque essas ideias de ir lá e tentar complexar o cloro, todas as ideias podem ocorrer outras transformações, a gente está colocando mais substâncias no lugar onde ela não deveria estar, então corre o risco das transformações serem piores do que as que já acontecem. Então, a estratosfera, assim como a troposfera, ela representa um sistema complexo, onde existe possibilidade de um conjunto muito grande de compostos e radiações que são mediadas fotoquimicamente. Então, existe a radiação solar, e isso acelera as transformações e dificulta as medidas de restaurar a camada de ozônio. Então, sempre a restauração é sempre mais difícil do que a prevenção. Então, a ideia de prevenção é sempre a melhor. Então, restando apenas o controle da emissão das substâncias como uma maneira de atuar na depressão. O que é esse, né? Que esse slide está querendo dizer? Vamos traduzir isso de forma mais simples. É mais difícil remediar. É mais difícil. Existem reações complexas e pode piorar a situação. Então, é muito mais fácil a gente deixar de gerar essa substância que vai alcançar a estratosfera e aguardar que a Terra ela consegue se manter o equilíbrio ao longo dos anos devido à sua propriedade de reestruturação. E é o que eu queria falar para vocês um pouco. Existem muitas coisas na mídia, então, e a mídia sempre exagera. Aqui eu trouxe para vocês uma capa da Veja, A Vingança da Natureza. Então, a natureza não se vinga, né? A gente não existe não existe uma vingança. Existe o quê? Impactos que ocorrem, alterações que ocorrem devido aos impactos das substâncias que são geradas antropicamente. Então, isso ocorre. Impactos gerados por substâncias substâncias antrópicas, ok? Então, a mídia exagera um pouquinho, mas sempre o
o que a gente percebe é a natureza se transformando, são os ciclos biogeoquímicos e as substâncias químicas que estão em transformação a todo momento, ok? Pessoal, eu vou passar para vocês, então, um artigo que fala sobre a transformação do planeta Terra, que tem todas essas informações que eu tirei para passar a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa se às vezes trava um pouquinho, mas não tô habituada muito a gravar minhas aulas, mas se for preciso, coloca para acelerar um pouquinho aí na velocidade, né? Desde que vocês entendam, pode acelerar um pouco o processo aí. E de atividade para essa semana, eu vou deixar um áudio também, tá? Eu gostei de quando vocês mandaram para mim os áudios e eu achei interessante, é uma maneira da gente interagir, eu já vou ouvindo, eu às vezes ouço no meio das minhas atividades, para mim foi interessante. Então, hoje, o que vocês vão pesquisar com essa aula? Como está a situação da camada de ozônio atualmente? Então, é isso que vocês vão pesquisar, ok? Como está a situação da camada de ozônio, como o protocolo de Montreal ele tem atuado na direção da camada de ozônio. E agora, para a gente fazer a relação com os biomateriais, como vocês atuam, vamos pensar, cada um pega um tipo de material que vocês trabalham ou usem como exemplo um material onde pode talvez estar liberando o cloro ou pode ser como que pode impactar, se o material que vocês usam pode impactar de alguma forma a camada de ozônio, ok? Eu acredito que não, eu acho muito difícil vocês estarem trabalhando com algum material que vá ter um impacto direto com a camada de ozônio, mas eu gostaria que vocês fizessem essa relação, pensassem em alguma coisa e mandassem para mim o áudio, tá? Até sábado, pode ser? É isso, pessoal.